pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre a segunda revolução industrial e a expansão da industrialização pela Europa. Naquele momento, eu disse para vocês o seguinte: guardem a seguinte informação. Com a segunda revolução industrial, haverá um aumento da concorrência interna dentro dos países, porque vão ter mais fábricas, e um aumento da concorrência externa, da concorrência entre países, porque agora não é mais só a Inglaterra que está industrializada, a industrialização vai se espalhar por outros países da Europa, que assim como a Inglaterra, vão querer vender seus produtos. Nesse capítulo, nós vamos falar justamente sobre isso, o aumento da concorrência entre países e os problemas referentes a esse aumento da concorrência, num processo que nós chamamos de imperialismo. No primeiro momento, você pode pensar assim, mas é uma coisa boa a industrialização se espalhar pelo mundo, não é? Sim, de certa forma, sim. Mas isso vai acabar gerando problemas pelo seguinte: quanto mais países industrializados, maior é a demanda por matérias-primas empregadas na indústria. E a maior parte dessas matérias-primas vinha de recursos não renováveis, como o carvão mineral, o ferro, o petróleo, dentre outras matérias-primas. Aí, assim, pensem na seguinte situação. No século XVIII, só a Inglaterra usava essas matérias-primas. Só que agora, vou citar o exemplo de alguns países, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora, além da Inglaterra, tem a França, tem a Alemanha, a Itália, a Bélgica, então vários países querendo, né, essas matérias-primas. E aí eles vão começar a disputar lugares que tenham essas matérias-primas. Uma outra coisa é a questão dos recursos naturais, que algumas indústrias precisavam desses recursos naturais. E esses recursos exigem altos custos para sua obtenção ou eles não estavam disponíveis em todos esses países. Então, por exemplo, você precisa de um produto que não tem no seu país, mas eu preciso dele para manter a indústria do meu país funcionando. E aí, como que vai fazer para resolver esse problema? Outra questão, a produção de mercadorias aumentava cada vez mais. Lembra que com as máquinas há um aumento da produção. E agora essas máquinas são mais modernas. Só que assim, eu tenho produto demais e não tenho gente suficiente para comprar. Então, pensem nessa situação nos países que eu falei para vocês. Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Então, todos esses países estão produzindo, lógico, tem outros também, mas todos esses países estão produzindo, né? Só para a gente ficar no nosso exemplo. E assim, tem muita mercadoria e a população não consegue consumir tudo. Então, imaginem que essa situação está acontecendo nesses 4 países do nosso exemplo. Além disso, esses países tinham interesse em abrir novas frentes de investimento para o capital que sobrava aí nos seus países, né, nos lucros que essas empresas davam. E também era necessário realocar parte da população que estava sem emprego na Europa. Porque lembrem-se que quanto mais máquinas, menos empregos são gerados. E aí tem um monte de gente desempregada. De novo, nesses 4 países do nosso exemplo. E aí o que faz com essa gente? Imagina se essa gente desempregada, o número de desempregados cada vez maior, imagina se essas pessoas resolvem se revoltar. O que fazer, então, para resolver todos esses problemas? O objetivo dos países europeus industrializados, então, era obter matérias-primas, fontes de energia, mercados consumidores. Só que na Europa a situação não ia se resolver, porque todos os países industrializados queriam a mesma coisa. Então, assim, não tinha como resolver na Europa. E se não tinha como resolver na Europa, eles tinham que procurar outros lugares que servissem como fontes de matérias-primas, mercados consumidores e fontes de energia. Eles acharam 2 lugares que poderiam atender às suas demandas: os continentes africano e asiático. Então, no século XIX, mais para o final do século XIX, terá início um processo chamado de imperialismo ou neocolonialismo, que é o processo de disputa das potências europeias que levou à dominação de territórios na África e na Ásia, com o objetivo de ter matérias-primas, mercados consumidores e fontes de energia.
Aí, assim, nós vamos usar nosso exemplo de novo. Inglaterra, França, Alemanha e Itália querem territórios na África e na Ásia. O continente africano passou a ser objeto de muita disputa, porque assim é mais próximo, né, da Europa. Aí assim, como que decide? Cheguei primeiro, esse pedaço é meu, eu quero esse pedaço que tem um rio, eu quero esse que tem... Como que decide isso? E aí os países, lógico, né, começam a discutir sobre esses assuntos. Para tentar resolver a situação da melhor forma possível para os europeus, em 1884, representantes das principais potências industrializadas europeias, mais o representante dos Estados Unidos, se reuniram na chamada Conferência de Berlim, que foi realizada, né, na cidade de Berlim, na Alemanha. Nessa conferência, eles discutiram sobre a divisão do continente africano entre as potências industrializadas europeias. Na questão do continente asiático, não houve uma conferência assim, a questão foi resolvida de outra forma. Aí, assim, como faz isso, então? Eles sentaram para conversar, para ver, né, quem ia ficar com qual parte do território, porque eles queriam a mesma coisa. Matérias-primas, mercados consumidores, fontes de energia. E aí, como que resolve a coisa? Como a gente vai ver quem vai ficar com qual parte da África? Pega um mapa da África e vamos decidir o que fazer. O que nessa imagem está mostrando ali no fundo, ó, tem um homem em pé na frente do mapa da África, apontando, né, para um determinado lugar. Esse é o mapa da África que a gente conhece tradicionalmente, né? Aí, assim, quem vai escolher primeiro? Quem vai decidir com qual parte vai ficar? Como a Inglaterra era o país mais rico do mundo e que tinha se industrializado primeiro, a Inglaterra escolheu primeiro. Aí escolheu as partes que bem entendeu aí, né? Porque assim, vou escolher primeiro, né? Escolheu as partes que bem entendeu aí o que está em laranjinha aí no mapa. Percebam que uma parte bem grande. Qual foi, na sequência, qual foi o país que se industrializou depois da Inglaterra? A França. Então, a França foi lá e escolheu todos os territórios, que está em rosinha aí. Percebam ali que no norte da África, né, grande parte do território é francês. Isso gerou um descontentamento por parte de alemães e italianos, porque, assim, é injusto isso. Por que eles pegaram mais territórios que a gente? Né, porque a ideia deles era que fosse dividido por igual. Aí, assim, por que a Alemanha e a Itália ficaram com territórios menores? Porque a Alemanha e a Itália são considerados países de industrialização tardia. São países que se industrializaram no final do século XIX. Então, é assim, a Inglaterra era industrializada desde o século XVIII, aí vocês que se industrializaram no final do século XIX já querem ganhar território. Então, percebam que já ficou um clima meio ruim. Na Ásia, o processo de divisão ocorreu de uma maneira um pouquinho diferente da África, mesmo porque o território asiático já era de conhecimento e domínio europeu, desde a época das grandes navegações. Percebam aí pelo mapa que Portugal tem bastante territórios, lembra daquela época do comércio de especiarias com as Índias, né, aquela coisa toda. Então, né, vários territórios já estavam dominados por europeus, mas percebam aí também que a Inglaterra tem uma grande quantidade de territórios. O problema dos europeus foi resolvido, então, ótimo, chegamos no continente africano, conseguimos o que nós queríamos, matérias-primas, mercados consumidores, fontes de energia. Percebam que até agora a gente não falou da população africana. Essas fronteiras do continente africano foram traçadas de acordo com os interesses dos europeus, desconsiderando a população que lá já existia. Então, sobre esse processo de dominação e exploração do continente africano e o que isso significou para a população nativa do continente, nós vamos falar no próximo vídeo. Eu espero vocês lá, então. Tchau, até mais!